tem jogo de futebol que é mais que um jogo, né? Parece mais um roteiro de cinema. E a análise de hoje é exatamente sobre uma dessas histórias. Uma história de muita superação, drama e que foi decidida naqueles momentos de maior tensão que só uma Copa do Mundo pode proporcionar. Olha, se a gente pudesse resumir essa noite em poucas palavras, seria isso aí. Um goleiro que virou herói, momentos que quase levaram tudo por água abaixo e, no fim, uma vitória que com certeza entra para a história. Vamos entender direitinho como tudo isso aconteceu. Então o palco estava montado. De um lado o Brasil, do outro a França. Duas potências do futebol, frente a frente, valendo uma vaguinha nas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17. A tensão era total. E o que veio a seguir, minha gente, foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. E não demorou muito para começar o drama, não. Logo no primeiro tempo, veio o primeiro grande baque. Um lance que colocou o Brasil numa situação bem delicada e que, claro, gerou muita, mas muita discussão. A sequência toda foi bem dramática. Aos 32 minutos, o árbitro viu um pênalti ali bem controverso. Na cobrança, o nosso goleiro João Pedro fez uma defesa espetacular, só que no rebote não teve jeito. O Rimbert apareceu e abriu o placar para a França. Mal sabia todo mundo que aquilo era só o começo do drama que ainda estava por vir. Bom, com esse gol o cenário mudou completamente, né? A seleção brasileira, de repente, se viu atrás no placar e com aquela responsabilidade imensa de ter que buscar o resultado contra uma França muito bem organizada. A pressão era gigante. E se o primeiro tempo já foi tenso, o segundo foi pura emoção. Sério, o Brasil viveu de tudo, a chance de empatar, o desespero de um erro crucial e, no finalzinho, um momento de pura magia. Aos 35 minutos, o Pietro sofre um pênalti. O árbitro vai até o vídeo para checar e confirma. Então, aos 37, a grande chance do empate estava ali, nos pés do Juan Pablo. O coração de todo brasileiro parou naquele instante. E a bola caprichosamente bateu na trave e saiu. Foi um balde de água fria. Naquele momento, parecia que já era, que a eliminação era o destino. O desespero tomou conta de todo mundo. Mas quando tudo mesmo parecia perdido, aos 44 do segundo tempo, o Pietro, o mesmo jogador que tinha sofrido o pênalti, acerta um chute espetacular lá no ângulo. Um golaço, uma pintura que levou o jogo para a decisão mais nervosa de todas. E foi assim que a vaga para as quartas de final seria decidida, na marca da cal. Um teste de fogo para os nervos de garotos que carregavam a esperança de uma nação inteira. A disputa já começou com o João Pedro defendendo a cobrança do Câmara. Aí o Del, com uma pontinha de sorte, marcou para o Brasil. Mas a tensão voltou com tudo quando Pietro, o herói do empate, parou no goleiro francês. O alívio só veio quando João Pedro defendeu mais uma, a Dolecese. E a bola da classificação? Bom, ela caiu justamente nos pés de quem? Do Juan Pablo. Era o momento da redenção. Pensa só. Para um jogador tão jovem, a pressão de ter perdido um pênalti no tempo normal e poucos minutos depois ter a chance de decidir a partida é uma coisa imensa. Mas ele foi lá, assumiu a responsabilidade, bateu cruzado e marcou. Do quase vilão ao herói da classificação. Uma reviravolta digna de filme. Mas olha, se o Juan Pablo teve a sua redenção, a noite teve um nome principal. Um jogador que foi simplesmente decisivo do começo ao fim. O goleiro João Pedro. Tudo começou lá atrás, com aquela defesa no pênalti polêmico durante o jogo. E mesmo sofrendo o gol no rebote, aquele lance já era um sinal, sabe? Um aviso de que ele estava numa noite iluminada. E na hora da verdade, na disputa de pênalti, ele foi gigante. Ele parou duas cobranças francesas, jogando toda a pressão psicológica para o lado de lá e basicamente abrindo o caminho para a nossa vitória. E o que mais impressiona é a consistência dele. Se a gente somar as 3 defesas que ele fez contra o Paraguai na fase anterior, ele se tornou uma verdadeira muralha, o grande especialista em pênaltis da competição. No fim das contas, o resultado é que o Brasil avança para as quartas de final e agora vai enfrentar o Marrocos. Essa classificação não veio fácil, não. Foi conquistada com muita resiliência, superação e, acima de tudo, com a performance histórica do seu goleiro. Essa vitória épica sobre a França mostrou a força mental que esse time tem, com um goleiro que parece intransponível nos pênaltis e um espírito de luta que não desiste nunca. A pergunta que fica no ar é: qual é o limite para essa seleção no Mundial?